turma do 7º ano, professora de História, falando, professora Lane. Espero que estejam todos bem. A nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre povos americanos e o encontro de culturas. Antes de iniciar nossos estudos, não podemos deixar de citar os povos americanos que já estavam em desagregação entre o final do século XV e o início do século XVI, como os maias, por exemplo, que se desenvolveram entre os séculos 8 a.C. e 10 depois de Cristo. Os povos maias. A história dos maias está marcada, nessa etapa, pela centralização em Mayapã, capital política dos maias, do final da década de 1220 até a década de 1440, concretizada mediante a intervenção dos guerreiros. As cidades foram ocupadas e seus chefes obrigados a residir na capital. A civilização maia estendeu-se pelo sul dos atuais estados mexicanos de Chiapas e Tabasco, pela península de Yucatán e inclusive por áreas dos atuais países Guatemala, de Belize, El Salvador e Honduras. A civilização asteca. Historiadores consideram que a civilização asteca se desenvolveu entre o século XIV e XVI, entre o fim do século XV e o início do século XVI. A capital asteca, Tenochtitlán, situada no centro do México atual, era uma cidade com canais, largas avenidas, praças, mercados, templos, escolas, hospitais, observatórios astronômicos e pirâmides dedicadas aos deuses. Alguns autores afirmam que ela teria cerca de 300 mil habitantes no início do século XVI. Além de densamente povoada, essa região assistia ao florescimento da chamada Confederação Asteca, organizada por esse povo a partir de 1425. Naquele ano, os astecas submeteram as áreas vizinhas a seu domínio, formando alianças militares com cidades como Texcoco e Tlacopan. A Confederação Asteca era formada por 38 províncias que pagavam tributos ao poder central. Além disso, havia uma série de estados que mantinham relações de dependência com a cidade de Tenochtitlán, capital da Confederação. Cabia às cidades dominadas fornecer contingentes militares que se colocavam sob o comando dos guerreiros astecas. Graças aos impostos arrecadados dos povos vencidos, os astecas e sua capital, Tenochtitlán, rapidamente prosperaram. Os astecas habitavam a região do atual México e parte da península de Yucatán. As origens. As origens da civilização asteca estão vinculadas aos Azitlán, povo cuja denominação derivava de uma ilha do mesmo nome, localizada, segundo a tradição, ao sul do atual México. Os astecas, que também eram conhecidos por mexicas, estabeleceram-se por volta do século XIV no planalto central da região, que hoje corresponde ao México. Submeteram ao seu domínio os povos ali estabelecidos, como os toltecas, por exemplo. Mesmo dominada, a civilização tolteca acabou por influenciar os astecas. Ao estabelecer-se numa região denominada Anuak, os mexicas e também outras tribos oriundas do norte assimilaram a cultura e até mesmo o idioma Nahuatl falado pelos povos vencidos. Divisões e rivalidades. Sob a Confederação Asteca, convivem comunidades que se diferenciam entre si pelo idioma, costume, deuses que adoravam e talvez pelos valores que cultivavam. A unificação se dá pelo poder militar dos mexicas, enquanto os tributos são enviados para Tenochtitlán,
de todos os pontos da confederação e enriquece os astecas, na realidade, a sua casta dominante. O descontentamento cresce entre aqueles que os pagam. O Códice Mendonça e o Estado Asteca. O Códice Mendonça, elaborado por volta de 1541, é um dos vários códices pergaminhos manuscritos. Conduzido pelos astecas após a conquista espanhola, constituiu importante evidência histórica para a investigação da história e do cotidiano daquele povo. O Estado organizado pelos astecas era governado por um soberano que exercia os poderes políticos e religiosos. A sociedade asteca. A sociedade asteca tinha no topo 3 grupos que desfrutavam do prestígio e inúmeras vantagens: os guerreiros, os sacerdotes e os funcionários. Os guerreiros cabia submeter os povos vizinhos e rivais de quem os astecas recolhiam tributos e até mesmo prisioneiros, utilizado em rituais religiosos que exigiam sacrifícios humanos. Daí o fato de os guerreiros possuírem direitos especiais. Não cultivavam as terras, não se dedicavam às atividades produtivas, recebiam terras para se sustentar, que eram trabalhadas por outros, utilizavam roupas especiais e não pagavam tributos. Os sacerdotes também ocupavam uma importante posição na sociedade. Por um lado, estavam isentos de prestar serviço militar e também não se preocupavam com as questões relativas à administração. Por outro, deviam garantir que os deuses estivessem ao lado dos astecas. Destacavam-se os sacerdotes responsáveis pelo culto aos principais deuses astecas e o Tzolopotli, supremo deus guerreiro, e Tlaloc, deus ligado à água, à chuva e aos trovões. Competia aos funcionários do Estado cobrar os tributos, controlar o registro das terras de propriedade coletiva chamadas capuli, supervisionar as obras públicas e manter a ordem. À base da sociedade asteca encontrava-se a maioria esmagadora da população. Eram chamados Mecebuali, eram responsáveis pelo trabalho agrícola, pela construção de templos e outras edificações e pela produção artesanal. Eram esses homens e mulheres que, com o trabalho nos campos, produziam excelentes festas e cerimônias religiosas, e não podia ser afastado do Calpuali ao qual pertenciam. A terra, educação e manifestações artísticas e científicas. Na sociedade asteca, a terra era comunal, isso é, a comunidade tinha direito de usufruí-la. Ela era distribuída em parcelas às diversas famílias residentes. O total da população asteca foi calculado pelos estudiosos em cerca de 25 milhões de habitantes. Garantir a alimentação para um número tão grande de pessoas não era tarefa fácil. O segredo estava no milho, cujo cultivo tornou possível a sobrevivência dessa população numerosa. A educação era obrigatória para todos, embora estivesse voltado para a formação de bons guerreiros e indivíduos obedientes e dispostos a se sacrificar pelos deuses. Existiam 2 tipos de instituições distintas: a educação, a Calmenac, reservada a crianças da elite, e a Telpochali, responsável pela formação dos demais membros da sociedade. Havia escolas nas quais se ensinavam história, astronomia, leis, música e religião. As meninas, desde cedo, aprendiam alguns ofícios, como fiar, tecer, bordar e outras tarefas que a sociedade asteca atribuía a condições femininas.
educação e manifestações artísticas e científicas. No que diz respeito às manifestações artísticas, não há dúvida de que os astecas se sobressaíram. Em Tenochtitlan, encontrava os exímios ceramistas, entalhadores, artesãos que trabalhavam com ouro, a prata, o cobre e o estânio, além de tecelões que produziam tecidos a partir de fibras vegetais e de ourives que fabricavam peças cujas cores tinham um significado símbolo. O azul simbolizava o céu ou a água, o verde a terra, o vermelho o oriente, vida, o norte, vida e luz, o branco, o ocidente, o amarelo, o norte, frio e escuro, e o preto, o sul. No campo científico, os conhecimentos produzidos e desenvolvidos pelos astecas também foram relevantes. Na área de medicina, por exemplo, chegaram a realizar cirurgias em condições de asepsia, até então desconhecida na Europa. A escrita era hieroglífica e usava uma espécie de papel produzido com fibras de vegetais. Os calendários eram absolutamente precisos. Agora nós vamos falar sobre a civilização Inca. Os Incas formaram os impérios que englobavam no início do século XVI uma população de aproximadamente 10 milhões de habitantes. Era o Império Inca. Historiadores consideram que esse grande império se desenvolveu entre os séculos 13 e 16. O Império Inca teve como eixo central partes do território que corresponde na atualidade no Peru, porém o domínio Inca se estendeu por uma vasta área próxima ao litoral do Pacífico. Os Incas falavam a língua Quichua ou Quechua, nome pelo qual eram conhecidos. A palavra Inca era utilizada para designar o imperador, chamado também de Filho do Sol. A formação do império ocorreu no começo do século XIII, a partir da cidade de Cusco. De 1438 em diante, sucessivamente, os Incas subordinaram os povos vizinhos que foram unificados sobre seu domínio. Império Inca, sociedade e produção. O Império Inca era fortemente centralizado tanto do ponto de vista político como administrativo. Geralmente, os soberanos incas casavam-se com as filhas de importantes lideranças, os povos vizinhos. O objetivo era o de solidificar alianças. No entanto, as regras quanto à sucessão do trono eram muito claras, o que procurava sérias disputas entre os pretendentes após a morte do Inca. A maioria da população vivia em aldeias e dedicavam-se à agricultura, apesar, na época, haver uma tendência à urbanização que se consolidou no início do século XVI. Os camponeses viviam em comunicação aldeãs, das quais existiam fortes laços de parentesco. Na comunidade aldeã não havia propriedade privada de terra, como acontecia entre os astecas. Astecas pertenciam ao Inca, deus Sol, o que possibilitava um eficiente sistema de dominação, uma vez que os camponeses os cultivavam em usufruto. Eles tinham o direito de cultivar as terras e com elas garantir seu sustento. Como os astecas, os incas cultivavam sobretudo o milho. Um sofisticado sistema estatístico. Os incas desenvolveram um sofisticado sistema estatístico que permitia ao soberano e os funcionários do Estado saber exatamente o total da população do império e o total de habitantes de cada ailu, fossem crianças, adultos, homens ou mulheres. Esse sistema estatístico utilizava os quipós, cordões de onde pendiam paralelamente pequenos cordões repletos de nós coloridos que representavam, os quais simbolizavam as dezenas, centenas, milhares e dezenas de milhares. Outras características do Império Inca
era a contribuição dos grupos dirigentes para reforçar o poder de domínio do Estado sobre o conjunto da população. A religiosidade. Na sociedade incaica, abaixo do Inca, havia um numeroso grupo formado por guerreiros e funcionários públicos, cujos cargos possuíam caráter hereditário. Além disso, havia sacerdotes cujo prestígio era proporcional à enorme importância atribuída à religião naquela sociedade. O objetivo maior da religiosidade era o de preservar o culto do sol, por extensão, o culto do próprio Inca, considerado sua representação viva. Na categoria dos sacerdotes haviam ainda adivinhos, curandeiros, feiticeiros, intérpretes de sonho e pessoas responsáveis pelos sacrifícios. É possível considerar que a religião entre os incas funcionava também para reforçar a dominação social. Conhecimentos e técnicas. Os incas herdaram muito da cultura dos povos que foram dominados por eles. Os incas desenvolveram técnicas de fundição do ouro, da prata e do cobre, o que permitiu aos seus artesãos e ouvires fabricar uma variedade de objetos como joias, ídolos religiosos e utensílios domésticos. No campo da arquitetura, construíram notáveis edificações, uma vez que trabalhavam a pedra com grande habilidade. Os incas não utilizavam a roda nem chegavam a dominar a fundição do ferro. O Inca Tupac e o Panqui. O maior dos conquistadores inca foi Tupac Yupanqui, onde reinou até 1525 e ocupou o Equador e norte do Chile. O Império Inca se estendia então pela costa do Pacífico, do sul de Quito ao sul de Santiago, no Chile, onde a expansão se deteve diante da intransponível barreira dos Andes. No entanto, como no caso dos astecas, as populações conquistadas não foram assimiladas adequadamente pelo Império, o que ocasionava revoltas constantes. Povos americanos e o encontro de culturas. Esse tema faz parte do capítulo 6 do livro de vocês, páginas 102 a 116. Agora vocês vão resolver as atividades propostas no final do vídeo aula. As atividades. Primeiro, qual o nome da capital asteca? Descreva a mesma. Segundo, explique como era formada a Confederação Asteca. Terceira, quem fundou o Códice Mendonça? Descreva o nome, o mesmo, aliás. Descreva o Império Inca. A quarta questão. Descreva o Império Inca. Quinta, explique a religiosidade inca.